eu queria mostrar um gráfico que para mim é o gráfico mais importante da ecologia. O Enem adora gráficos, esse é um gráfico bem relevante. É a curva de crescimento populacional. Bom, nesse eixo aqui eu tenho o número de organismos de uma população, indivíduos da mesma espécie. Nesse outro eixo aqui eu tenho o tempo. Vamos imaginar uma situação hipotética em que uma população ela vive em condições ideais. Para ela nunca falta alimento, nunca falta abrigo, nunca falta parceiros para ela se reproduzir. Como é que essa população cresceria? Numa exponencial, né? Toda a população ela tem um potencial biótico, um potencial de crescimento exponencial. Se as condições são ideais, o crescimento dessa população é ideal. Mas toda a população se encontra condições ideais, tem recursos no ambiente, abrigo, parceiros para reproduzir, a taxa de crescimento é uma exponencial como essa. Mas vamos pensar numa situação real. Numa situação real, sempre tem alimento para uma população? Sempre tem abrigo ou parceiros para reprodução? Não. O ambiente ele impõe um limite. Se a gente considera esse limite exercendo influência no crescimento de uma população, desde o seu início, a curva de crescimento real da população é algo mais ou menos assim, nessa linha verde que eu desenhei. Quando a população está longe do limite, ela começa crescendo. Tem um momento que ela até cresce exponencialmente. Mas na hora que ela chega próximo ao limite, a tendência da população é permanecer ali, flutuando em torno do limite. Ora vai ter um pouco mais de alimento, a população cresce. Ora falta alimento, a população diminui. Ora tem um pouco mais de espaço, a população cresce. Ora falta espaço, a população diminui. Então uma população num crescimento real, ele não cresce numa exponencial como essa em vermelho aqui, ó. Ela cresce numa sigmoide como essa que eu desenhei aqui em verde. Tem muitos gráficos que colocam o crescimento real de uma população com uma sigmoide aqui, ó. Na hora que chega no limite, é uma linha reta aqui, ó, colada no limite. Essa é uma representação também. Perceba que o desvio da curva de potencial biótico para a curva de crescimento real, ele é exercido desde o começo do crescimento da população. Esse desvio a gente chama de resistência ambiental. É o quanto que o ambiente desviou da curva de crescimento, do potencial biótico para a curva de crescimento real da população. Pessoal, esse gráfico realmente é bem relevante. E olha só o que eu vou fazer com ele aqui, ó. Eu vou colocar 4 pontos na curva de crescimento real, A, B, C e D. Vamos olhar para cada intervalo. Por exemplo, olha aqui no intervalo AB. Nesse intervalo de tempo, o crescimento ele é lento ainda, tá vendo? Ela não está numa exponencial tão grande, né? É um crescimento lento. Por quê? Bom, primeiro porque a gente tem poucos indivíduos. E esses indivíduos eles estão numa fase de adaptação do ambiente. Olha o trecho BC. Né? Praticamente é o mesmo intervalo de tempo entre A e B e o intervalo de tempo entre B e C. Mas olha como o crescimento é muito rápido numa exponencial. Cara, a população está longe do limite. Uma vez bem adaptada, ela passa a explorar os recursos do ambiente que ainda estão em grande quantidade. Até o ponto C, né? Porque quando chega no ponto C, e aí a partir de C até D, a gente está no limite ambiental. A população flutua em torno desse limite. Então, ora tem mais abrigo, ora tem mais alimento, ora não. Né? Outro fator que controla essa população aqui, faz ela flutuar, são as relações ecológicas. Relações como parasitismo, como predação, como competição, fazem uma população flutuar ali em torno do limite ambiental.